A unção que você honra, nela você prospera. Nós aprendemos a respeito disso. Nós sabemos que isso é real. E você pode se conectar mesmo à unção que está sendo liberada. Então que você abra mesmo o seu coração completamente. Eu disse, o apóstolo Joel traz consigo esse manto apostólico. Igreja em várias cidades do Brasil, no exterior. E também uma palavra profética, um desatar profético. E também o ensino. Imagina, você fluir nos 3 ministérios, não é brincadeira não. Mas Deus tem dado a ele essa graça. Uma família linda. Eles moram em Penedo. Penedo é a chamada Pequena Finlândia. Isso mesmo. Ali é Agulhas Negras? Ali o Pico das Agulhas Negras, onde se forja generais. É um lugar extraordinário. Eu estive lá, uma época estava assim, aquele friozinho. É bom demais. Até lareira tem lá. Que bom que você está conosco, viu, Joel? Amém. Sua igreja é muito linda, cara. Deus que abençoe. Toca fogo aqui. Amém. Shalom, queridos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus bem alto. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu amo estar aqui com vocês também. A vinda para cá. Confesso que amo ministrar, mas parte da minha vida aqui é para estar com o pastor de vocês, porque é um amigo pessoal e pastores precisam de amigos. E é um tempo sempre muito precioso quando a gente consegue reservar uma agenda, não só para pregar, mas também para poder nutrir essa amizade. Edmilson, Marisa, obrigado pela oportunidade. Amo a família de vocês, filhas, vocês aqui, já me sinto em casa. E eu creio realmente que Deus ele separa momentos como esse, para abrir portais na vida da gente. Palavras que elas são atemporais, que elas não servem apenas para um dia, mas elas ecoam na vida da gente. Então, bem-aventurado você que entendeu isso, que veio, que se expôs a esse lugar, e eu creio que Deus vai fazer algo tremendo sobre a tua vida. Eu vou ler um texto já, mas é interessante. Há dias atrás eu ministrava uma palavra a respeito de Pedro e João, quando estavam indo orar, e vocês devem se lembrar da história que um paralítico estende a mão e pede uma esmola. E ali Deus falou muito forte comigo, que Pedro, ele, fitando os olhos, né, e o homem olhando para ele, pediu e ele disse, eu não possuo, né? Eu não possuo. Mas logo depois ele diz, mas o que eu tenho te dou. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E é interessante que esse texto, ele deixa a gente fica pensando, peraí, ele não possui, mas tem. Não possui mais? Tem. Eu fiquei pensando, quer dizer, ele tem ou não tem? Né? Porque afinal de contas ele disse, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É interessante porque o Espírito Santo foi muito forte no meu coração, que às vezes nós pedimos algo para Deus, e Deus ele diz, eu não possuo o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Às vezes a gente vem esperando algo que a gente quer, mas Deus não dá. Deus dá aquilo que a gente precisa dele. Um pastor um dia disse para mim, poxa apóstolo, pena que não tem os Pedros como naquela época, que pode dizer levanta e anda. Eu falei, quem disse que não tem? É claro que tem os apóstolos, os profetas, evangelistas, os crentes fervorosos, pessoas que têm a unção para declarar e dizer levanta e anda. É claro que tem. Aqui inclusive tem pessoas cheias do poder de Deus, sim ou não, amém? Aí eu disse para ele, o problema não é a gente ungida. A questão é ter aqueles que estão dispostos a receber o que Deus mandou. Por quê? Porque o problema não era Pedro ser ungido. A questão é um homem receber o que Pedro estava entregando. Então a questão não são os ungidos. A questão é ter uma igreja, pessoas que estão dispostas a receber o que Deus quer dar. E não apenas aquilo que eles desejam receber. Então acredite numa coisa, querido. Deus ele dá o que você precisa. E se tem uma coisa fantástica em Deus, que se Ele te desse tudo que você pede, você nem estaria aqui hoje. Deus é tão maravilhoso que se Ele quisesse castigar você, Ele te daria tudo que você está pedindo para Ele. Porque se Ele desse tudo que você está pedindo para Ele, a sua vida estaria muito ruim. Mas Ele realmente nos dá o que a gente precisa. Isso é gracioso, isso é maravilhoso, isso é algo tremendo. Eu quero compartilhar um texto com vocês, que está em Êxodo capítulo 3. Na verdade, esse texto, na última vez que eu vim aqui, eu falei rapidamente sobre a história, no meio da minha palavra sobre Jaboque, sobre a travessia. Eu fiquei até animado que vocês lembraram, né? Alguns aqui. E isso é muito especial, porque é uma igreja que ama a palavra. E eu quero me aprofundar um pouquinho sobre o tema por trás da sarça. Vamos falar juntos? Por trás da sarça. Êxodo capítulo 3, no versículo 3. Eu quero apenas ler primeiro essa história,
onde Moisés ele tem uma grande experiência com Deus. E nessa palavra diz assim, Êxodo capítulo 3, versículo 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Olha a pergunta de Moisés. Por que a sarça não se queima? Na verdade, a resposta dessa pergunta responde muitas questões pessoais. Porque a grande questão de Moisés não é o fogo, mas a continuidade do fogo. Ele chega a chamar aquele ato de maravilhoso. Moisés, habitando naquele deserto quase 40 anos, ou 40 anos, eu lhe garanto que ele viu algumas vezes aquele arbusto de deserto entrar em combustão. Não acontece todo dia, mas para alguém que mora no deserto, ele viu acontecer isso. E quando aquele arbusto de deserto entra em combustão, por segundos ele queima inteiro. Só que ele bateu o olho na sarça e diz assim, que maravilha. Por que maravilha? Porque havia continuidade do fogo e não havia combustão. Amado, o que mais torna para Deus maravilhosa a tua vida, não é o fogo do hoje, mas é a continuidade do fogo. Eu amo em alguns lugares, como está aqui hoje, porque algumas pessoas ao redor dos seus pastores, inclusive o ambiente, se torna comum, um comum extraordinário, onde a continuidade da graça e da unção sobre a tua vida é que faz você uma pessoa maravilhosa. Eu pastorei o Projeto Vida, inclusive está com um abraço da igreja, nem acabei falando minha esposa também. Eu sempre fico tentando trazê-la, mas amanhã ela está indo viajar para a Bahia, pregar, e não consegui agendar para ela vir. Mas eu, minha esposa, nós temos 30 anos de casado, 4 filhos, mas às vezes eu fico olhando a igreja, né, eu pastorei há 28 anos no Projeto Vida, e algumas pessoas que estão comigo há muito tempo. Eu posso dizer uma coisa para você? Eu olho para essas minhas ovelhas e falo, que maravilha. Porque isso é maravilhoso. Porque fogo não me encanta mais. O que me encanta é a continuidade do fogo. A minha oração nessa noite, querida, é que Deus te dê uma graça, como foi sobre a sarça. É um fogo que torna o teu ministério, o teu casamento maravilhoso. Olhar para o teu casamento e dizer, que maravilha. Eu quero que Deus olhe para o meu casamento e diga, que maravilha. Porque é uma continuidade do fogo, do amor, da presença. Agora, como manter um fogo sem ter combustão? Como manter um fogo sem virar cinza? Sem aquela árvore inteira ser queimada? É exatamente o que ele faz a pergunta. Só que hoje, a minha mensagem é o que está por trás disso. Porque por trás de toda maravilha tem uma voz. Vamos falar juntos? Por trás de toda maravilha tem uma voz. Toda vez que você vê algo maravilhoso, acredite, ainda não é o fim. O que vai terminar é quando a voz aparecer. É quando por trás daquele milagre tiver um princípio. Onde por trás daquele testemunho tiver uma direção. A gente está muito acostumado apenas com o impacto do fogo, mas esquecemos que o fogo passa. Nós precisamos da continuidade dessa presença na nossa vida. Quantas pessoas você já viu empolgado e nem aqui está mais? Não é uma crítica, nem acusação, mas é a realidade ao nosso redor. Que não consegue manter a chama acesa, que entrou o ano fazendo 1000 compromissos com Deus, de dízimo, de oferta, de ministério, de célula, e que não consegue nem manter uma rotina na igreja. Porque o que apaga o fogo de uma pessoa? Moisés, ele olha, ele se sente envolvido por aquela chama, e de fato aquilo chama atenção, porque aquilo se torna algo extremamente maravilhoso. Eu quero ler agora o texto todo, Êxodo 3, vamos lá de novo, só que agora do 1 ao 5. Olha o que diz aqui esse texto. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que está por trás da sarça? É interessante que você olha no deserto de Israel,
e você percebe que a sarça é uma das árvores que ficam solitárias no meio desse deserto. É uma árvore sem valor. A grande questão é que ela não tem fruto, a madeira dela não serve nem para construir deuses para os povos estranhos que adoram outros deuses. E interessante que foi essa árvore que Deus escolheu para mandar o teu fogo. O fogo, querido, na Bíblia é um fator muito interessante, porque por 12 vezes Deus manda fogo do céu. 6 vezes vem como juízo, e 6 vezes vem para trazer bênção. É interessante que o fogo é resultado de um altar que foi levantado. Se você perceber, quando Abraão, ele parte os animais ao meio, você deve se lembrar desse texto, e ele andando no meio daquele corredor de sangue, vem uma bola de fogo, confirmando a aliança de Deus com ele. Você se lembra de Elias, que tem muito tempo que não tem a chuva, e por isso a chuva é resultado da adoração, dos sacrifícios, e por isso não chove. E Elias denunciou e disse: o altar está arruinado, ou seja, o fogo apagou. Porque o altar, querido, só Deus pode acender, o homem não pode acender o altar do Senhor. A gente prepara, mas quem manda o fogo é o Senhor. E é interessante que dois homens decidiram acender o fogo, foi Nadab e Abiú, da sua própria maneira, e morreram. Então você vai descobrir que quando Elias prepara o altar, Deus manda fogo do céu. Qual a intenção? Voltar a ter sacrifícios e logo ter a chuva de novo. Davi, quando ele estava no momento de muitas perdas, ele está indo em direção ao tabernáculo, onde estava o lugar do sacrifício. De repente ele percebe que tem um anjo em cima da eira de Araúna, e ele levanta um altar, e o fogo cai do céu e consome aquele altar. Você vai perceber, querido, que Deus é que manda fogo do céu. Esse fogo tinha que ser mantido, aquela brasa, durante dias, semanas e anos, porque aquele fogo representava o fogo do sacrifício. Se fizer um sacrifício, mas não houvesse o fogo que veio lá do altar, não faz sentido. A grande questão é como que Deus manda fogo sobre uma sarça, onde não tem nenhum sacrifício, onde não há nada específico, ninguém chamou por Deus, mas Moisés olha e tem uma sarça pegando fogo. Uma árvore com espinho, e que no meio dela recebe essa presença. Essa presença que chama a atenção de um homem que até então era apenas um pastor de ovelhas, mas estaria agora sendo um pastor de multidões. Deus queria dar uma experiência para Moisés que sustentasse a vida dele em todo o tempo, inclusive na hora da crise. Deus dá a você algumas oportunidades de viver algo tão extraordinário, que serve como eco dentro de você, que quando você está no embate da tua vida, você se lembra da experiência e diz: não, Deus está comigo, Ele me chamou, e eu tenho certeza que Ele vai me abençoar nesse momento. Deus quer lhe dar algumas revelações, querido, não sem sentido, mas para sustentar a tua fé em momentos das suas batalhas. Moisés aqui, ele está recebendo de Deus, ele está tendo uma percepção das batalhas futuras que ele tem. Só que aquela sarça representa Israel. Aquela sarça também representa a presença de Cristo. Por quê? Porque assim como o fogo está no meio dela e não consome, Cristo recebeu sobre ele todo o nosso pecado e não foi consumido. Ali era já um sinal salvífico, messiânico, sobre algo que aconteceria no futuro. Mas o principal motivo daquela sarça é que por trás daquela sarça representava a primeira menorá que Deus estava acendendo na terra. A menorá é o símbolo mais importante em Israel, que aponta exatamente para a nação de Israel. Deus ali estava acendendo a sua própria menorá, que representaria depois, anos depois, Moisés teria essa visão no Monte Sinai, e que ali Deus já estava mostrando como seria aquela nação. Uma nação que passaria por muitas coisas, mas nunca seria consumida. E que seria assim também a sua igreja, que passaria por seus embates, mas nunca perderia o fogo e nunca seria consumida. Eu posso ouvir um amém, meu amado? Até aqui eu quero que você compreenda, querido, que existe algo por trás daquela sarça. A questão é que Moisés, ele pergunta, por que ela não queima? Ou seja, tem fogo, mas não consome. É interessante porque essa pergunta é feita por muitas pessoas. Pode não chegar para você e dizer, mas alguém um dia olhou para você e diz: ele não consegue mais, ele não vai suportar mais, agora o casamento acabou. E de repente você ressignifica tudo, passa por cima, vence as batalhas. A empresa que estava quase fechando não só continuou, mas dobrou o funcionário. Deus abençoou, e alguém de longe está dizendo: eu pensei que não daria. Amado, não tem jeito. Quando Deus iluminou a sua vida, as trevas não vão conseguir parar o que Deus fez na tua vida. Onde você está e aquilo que você faz representa exatamente Deus na terra, ou seja, você representa Deus. Então o fato é que muitas pessoas olham para você e ficam esperando apagar.
Fala para o irmão do lado, você vai cansar de olhar para mim, não vai apagar. Fala para ele. Pode ficar olhando. Vai ficar olhando 10 anos, 20 anos, vai perguntar por que essa sarça não para de queimar? Ou por que ela não consome? Por que ela não vira cinza? Por que não termina? Entrou o ano, estava tudo acabado. A notícia que você recebeu no início do ano está dizendo, olha, esse ano vai ser o pior ano. E no meio do caminho Deus foi acendendo, 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 acendendo. E aquilo que poderia ser o teu pior momento, Deus transforma no melhor momento da tua vida. Isso é coisa de Deus, Ele faz isso conosco, seja na saúde, seja em qualquer ambiente que você esteja. Mas a sarça para nós significa superação, porque representa exatamente uma nação chamada Israel. E essa pergunta que ele está fazendo é onde Deus está conduzindo para que ele possa entender como seria o futuro. É sobre esse fogo que eu quero falar. É sobre o que representa a sarça. A sarça, na verdade, representa a menorá. A menorá que não podia se apagar em momento algum. E que representava o povo de Israel, que onde Deus estava ali acendendo, cuidando, abençoando o tempo todo. Eu quero falar exatamente sobre isso. Fale comigo, no meio da sarça. O fogo, a Bíblia fala que estava no meio da sarça. Inclusive a voz veio no meio da sarça. Eu me lembro quando Deus, ele chama Gideão. E Gideão faz um propósito com Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor molhar esse novelo, e o Senhor molhar no meio dele, eu creio que o Senhor está comigo, e o Senhor realmente me chamou para essa grande obra. Ali Deus faz algo tremendo. Quando ele chega pela manhã, ele aperta aquela lã, aquele manto, que na verdade representa quem ele era, e está cheio de água. E ele agora faz o segundo pedido. Ele faz assim, agora o Senhor vai molhar a volta, porque eu preciso ter convicção que o Senhor me chamou. Porque o maior desafio de um líder, querido, não é receber algo de Deus. Ele já tinha recebido e por dentro ele já estava cheio. Mas a grande questão é fora dele. Ele agora quer que Deus fale com os outros aquilo que falou com ele. O nosso maior desafio na liderança é quando olhamos para a igreja e Deus fala algo conosco que nós pedimos, Senhor, agora fala com a igreja. Porque se o Senhor falar o que o Senhor falou comigo, com todo esse povo, essa cidade aqui vai ser tomada pelo poder do Senhor. Só que às vezes Deus molha a lã por dentro, mas falta molhar a lã por fora. E ali você descobre que o fogo está no meio da sarça, porque nada acontece fora de você, sem primeiro acontecer dentro de você. Não espere que as coisas aconteçam fora, se Deus não mover dentro de você. Dentro de você alguma coisa tem que se movimentar. E ali a sarça representava exatamente essa chamada que Deus tinha para Moisés diante de um grande propósito. Agora, por que a menorá? Por trás da sarça. Era como se Moisés olhasse para aquele fogo e estivesse ali vendo já o que seria o futuro dele. Era alguma coisa insignificante. É claro que você já deve ter percebido que essa árvore que não tem fruto, essa árvore que não tem sentido algum, mas o fogo de Deus cai sobre ela. E ela é chamada de maravilha. Isso tem muito a ver com a nossa história, querido. Aquilo que é maravilhoso em você foi aquilo que Deus pôs em você. Se você perde o seu propósito de Deus na sua vida deixa de ser maravilhosa. E não se engane quando alguém olhar para você e te elogiar e dizer que maravilha isso aí, que tremendo é isso, que tremendo. Você pode dar glória a Deus mesmo, porque não é você, é por causa de Deus em você. É por causa da presença de Deus se movendo sobre a tua vida. Mas a grande questão é como ouvir uma palavra e tomar uma atitude. Quantas palavras você já recebeu na sua vida e que muitas vezes você sai do culto dizendo, agora muda, agora vai, minha vida agora vai virar, mas não toma atitude. A Bíblia conta um momento que Jesus, após a morte, ele havia ressuscitado, e ele então chega agora na praia, e ele vê Pedro com os discípulos pescando, e ali ele libera uma palavra. Essa palavra é para que ele jogasse a rede do outro lado. A questão é que quando ele joga a rede do outro lado, eles percebem que a rede está lotada. Ali você já deve ter ouvido isso com muita clareza, que quando eles não sabem que é Jesus ainda, e João olha e vê que é Jesus, ele fala, é ele. E quando João fala, é ele, Pedro pula. Você percebe que João teve a revelação, mas Pedro teve a atitude. Hoje nós temos muitas pessoas que têm a revelação, mas não fazem nada diante daquilo que sabem. É importante você entender que aquilo que você sabe até hoje já pode mover a tua vida em conquistas extraordinárias. Mas não seja mais uma noite que você tem uma revelação de algo e não tome atitude. Então vamos entender o que representa essa menorá. Eu quero que você abra comigo em Zacarias capítulo 4. Eu quero te mostrar um fato na história que vai mostrar para você
o que pode representar essa menorá, não só para Moisés, mas o que representa essa menorá, esse candelabro de 7 pontas, aceso para toda a nação de Israel. Veja a visão do profeta Zacarias no capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz a respeito dessa menorá. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olhe e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse, 2 oliveiras, uma à direita e do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que és isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, o que ele está vendo? Ele está vendo uma menorá. O que ele está vendo? Ele está vendo uma oliveira plantada do lado esquerdo, uma oliveira plantada do lado direito. E ele está vendo que essas 2 oliveiras estão completamente ligadas em tubos àquela menorá. Essa menorá representa a nação de Israel. Essa menorá representa a presença de Deus. E essa menorá não se apaga mais. Por quê? Porque se a oliveira é o produto que produz o azeite, como que essa menorá vai apagar? Nunca mais. Ele está dizendo, essa menorá representa a minha presença em vocês. Não será por força, não será por violência, mas a presença do meu Espírito mantém o fogo sobre a tua vida. Mantém a minha presença sobre a tua vida. Mantenha as minhas conquistas sobre a tua vida. Mas preste atenção, o que estava acontecendo é que o povo havia sido liberto do exílio da Babilônia. Quando o decreto foi assinado, muitas pessoas não quiseram voltar para casa. Inclusive o salmista ele fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele está dizendo, olha, assim como as torrentes do Negueb acontece, das águas virem das montanhas, assim, ó Deus, restaura a nossa sorte. Deus havia levantado um homem chamado Ciro. Ele assina um decreto de que Israel, depois de 70 anos de exílio, podia voltar para casa. Um povo volta, um outro grupo volta, demora 80 anos para todo mundo voltar. No meio do caminho, Deus está levantando profetas dizendo, volta para casa. Quando o salmista está dizendo isso, ele está comparando a um termo fantástico. O dia que você for lá em Israel... você perdeu, né? O dia que você for lá em Israel, você vai descobrir que no deserto acontece algo fantástico. Que não chove no deserto, porque a nuvem vem, para na montanha. Então chove lá na montanha. Só que enquanto... Uau! Acho que eu engordei um pouquinho. Pode ser brinde, né? Enquanto está chovendo na montanha, eles começam a perceber o quê? Que enquanto eles estão no deserto, nada aqui, não tem sinal, não tem nada acontecendo aqui embaixo. Só que quando está chovendo lá, as águas estão acumulando. E aqui embaixo ninguém está vendo nada. Um dia 3 reis visitaram um profeta. Eles estavam no meio de um deserto, há 7 dias de viagem, não tinha mais perspectiva de futuro, eles iam morrer ali, e o profeta diz assim, trazei-me um tangedor. Preste atenção, quando o tangedor começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E ele disse, vocês não vão ver água, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver nuvem, mas as águas vão aparecer pela manhã. Abra covas e muitas covas, prepare bastante buracos na terra, porque de repente as águas virão. Por que ele disse isso? Porque enquanto o povo via o deserto, o profeta via a chuva na montanha. Está chovendo em algum lugar, acredite nisso. E pode acreditar, você pode não estar vendo, mas Deus já está mandando a chuva na montanha e as águas vão chegar. Esse ano agora em março, nós tivemos que mudar nossa rota, porque deu uma chuva dessa na montanha, e os ônibus não podiam passar na estrada, porque se passar, leva o ônibus com tudo. É uma enxurrada pesada que leva o que tiver na frente. Imagine você estar num deserto, sem nuvem nenhuma, sem cheiro de chuva, sem sinal de chuva nenhuma, e de repente na montanha vê uma cachoeira descendo que você tem que fugir, porque senão você morre afogado, e você pensa, isso é improvável, eu estou no meio de um deserto. O salmista disse, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb.
de uma vez por todas, vira uma chave na minha vida da noite para o dia. Porque eu posso estar num lugar sem sinal, sem perspectiva, sem nada. Deus não disse nada, não tem prelúdio, não tem nada. Mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha realidade da noite para o dia. Imediatamente. Ele estava dizendo o quê? Eu preciso ver como o profeta vê. O povo viu o deserto, mas o profeta via a chuva na montanha. Sabe o que as pessoas esperam de você quando vem com os desertos delas? Que você enxergue a chuva. Eles estão enxergando o improvável, você está vendo já o agir de Deus, a mão de Deus se movendo. Mas por que o salmista fala isso? Porque o povo não queria voltar para casa. O texto de Zacarias é Deus dizendo, o que você está vendo? Uma menorá. E tem 2 oliveiras plantadas. Elas estão sustentando a menorá. O povo havia começado a construir o templo. O dinheiro havia acabado. Zorobabel era o governador, descendente direto de Davi. Josué era o sacerdote. Um representava uma oliveira, que representava os recursos financeiros. Outro representava uma oliveira, que representava a cobertura espiritual. Os 2 estavam exaustos, não tinha mais dinheiro e já não tinha mais expectativa. Aí entra o versículo 7, eu quero muito que você veja esse texto. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Ele já não tem perspectiva de continuar. Imagina uma obra que você começou. Imagina um projeto que você iniciou e que você já não tem mais dinheiro, você já não tem mais ânimo, não tem mais expectativa. Um tratamento que você iniciou, que você já não vê mais cura. Imagina alguma coisa que está no meio do caminho e aí entra uma palavra do profeta. Ele diz assim, Zacarias 4:7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Sabe o que o profeta está dizendo? Ele está dizendo, olha, vocês acham que essa obra vai parar no meio do caminho? Porque quem havia dito que não tinha mais condições de continuar chamava-se Ciro. Ciro era um imperador de autoridade. Tinha recursos para liberar e disse, não tem mais recursos. Ele disse, não tem mais como continuar a obra. Aí o profeta diz assim, quem és tu, ó grande monte? Esse monte é Ciro, você pode ser alto, mas você não passa de uma campina diante de um homem que tem promessa. Zorobabel, ele era o governador, sujeito a Ciro, mas aí o que ele fala? Quando Deus prometeu a Zorobabel, ele não só colocou a pedra inicial, como eu estou vendo ele colocar a pedra de arremate, o final da obra. E as pessoas dizendo, haja graça e graça para ela. O que ele está dizendo? Eu estou vendo o final dessa obra. E não só o final, eu estou vendo as pessoas aplaudindo. Eu estou vendo as pessoas que não acreditaram em você dizendo, olha, Deus é com você, Deus é com você. Pode dar uma salva de palmas a Jesus, pode fazer mais alto. Mas preste atenção, eu vou ler algumas versões bíblicas do mesmo texto. Olha que coisa fantástica. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Ele está dizendo para Ciro. Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha essa versão. Portanto, ó grande montanha, quem você pensa que é? Comparado a Zorobabel, você não passa de um montinho de pedra. Ele vai assentar a pedra principal ao som de aplausos. É isso aí, vai em frente. Vamos falar? É isso aí, vai em frente. De novo. É isso aí, vai em frente. Olha outra versão. Quem pensas que és? Ó monte majestoso. Diante de Zorobabel se tornarás uma campina. E ele trará a pedra angular, principal aos brados de favor e graça. E o povo dizendo, que maravilhoso, que maravilhoso. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo a grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Amado, o que significa essa história? Que havia muita gente que não acreditava que ele terminaria a obra. Que obra é essa? A construção do templo. A segunda construção, o segundo templo. Zorobabel como governador diz, não tem mais dinheiro. Josué como líder espiritual, sacerdote, ele está dizendo, eu não vejo mais esperança. Até que entra o profético. E o profeta diz, você não está entendendo. Quem é Ciro diante de Zorobabel, quando você é um homem que tem promessa?
ele não passa de um montinho de pedra, ele é tão alto, mas quando Deus te abençoa, ele se torna tão pequeno e Deus te levanta. E ele está dizendo, eu vejo o final dessa obra, eu vejo o final desse projeto e você terminando a pedra principal. O que mostra nesse texto, querido, é que muitos de nós estamos no meio de um processo. E no meio do processo, nós começamos a enfrentar os maiores desafios. E é onde nós começamos a ver pessoas ao nosso redor que não acreditam que você pode terminar. Mas a palavra de Deus aqui é muito clara, que aos aplausos, aqueles que nem acreditaram que era possível, eles não só vão aplaudir, como vão gritar, é isso aí, vai em frente. O que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, querido, é que você compreenda que você pode estar no meio de um processo que chega a desanimar, que talvez você diz, está acabando o ano, mas eu não consegui chegar ao meio do que eu queria, está acabando o ano, mas eu não consigo ver o final dessa obra. Quando se fala de obra, está falando da sua saúde também, do teu casamento, do seu ministério, da sua vida. Tudo aquilo que você está no meio de um processo que tem uma bênção de Deus sobre você. Só que aqui, a palavra era essa, Ciro disse que a obra não vai continuar. Mas o profeta disse, não, Ciro, você é uma grande montanha. Você realmente tem autoridade na terra. Você realmente é um imperador. Mas quem é você diante de Zorobabel, que tem uma promessa de Deus? Você não passa de um monte de pedra. A mesma coisa eu quero declarar para a tua vida, querido. Se você está no meio de um processo, de um caminho onde você não tem recursos, ou você não tem energia, nem expectativa espiritual, nem esperança, eu quero dizer, amado, Deus tem uma promessa para a tua vida. Essa obra que Deus começou, o Senhor está dizendo, quem és tu? Aquele que está se levantando, ou a circunstância que se levanta contra você, ou o desânimo que se levanta, Deus está dizendo, isso não é nada, porque Deus está te elevando, e Deus está diminuindo, apequenando aquilo que torna-se um gigante para você. Alguns anos atrás, o Projeto Vida, como eu disse, esse ano faz 28 anos. E nós tivemos uma história de conquistas, como também sei que aqui é uma história de conquistas. Quando a gente conseguiu comprar nosso primeiro terreno, lá em Volta Redonda, eu comprei na época uma tenda, a gente chamava de tendinha. Era um lugar que a gente colocava 500 lugares, e a nossa igreja era conhecida como Igreja da Tenda. Era a princípio novo para todo mundo, mas até que se consolidou. E logo após alguns anos, Deus nos abençoou e fomos para um outro lugar e colocamos uma tenda com 3.000 cadeiras. Deus começou a nos abençoar, isso foi no ano 2000. Seu apóstolo já esteve lá, inclusive pregou nessa tenda. E Deus foi abençoando, movendo, a igreja foi crescendo, rompendo, mas chegou num momento onde, por causa de uma chuva muito forte que deu em Volta Redonda, de granizo, a nossa tenda rasgou inteira. É um espaço de 72 metros quadrados, 72 metros por 25, então é comprido. Quando eu cheguei na igreja, eu vi todo aquele lugar cheio de buracos, completamente aberto, todo choveu, tudo por dentro. E eu olhei para aquilo e falei, acabou. Falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? E por conta daquela situação, eu tive que tomar uma decisão em 7 dias. Nós abrimos 7 núcleos na cidade rápido, nós voltamos para a tendinha, um local de 500 lugares, abrimos 4 cultos e nós não tínhamos possibilidade financeira de poder levantar aquele lugar. O lugar foi crescendo mato, é um terreno de 24 mil metros quadrados e num local muito nobre, mas que a gente teve que literalmente recuar. As nossas ovelhas, Edmilson, eles passaram vergonha, o pessoal dizia assim, acabou a igreja, faliu. E eu ficava, Deus, me dá uma palavra, o que está acontecendo? Eu pregava nos 4 cultos de domingo, diante da igreja, muito feliz, claro, entusiasmado, mas eu voltava para casa com meu coração cortado, dizendo, Deus, o que aconteceu? Onde que está errado? Rasgou tudo, a gente não tem recurso nem para restaurar, e o lugar está lá, o lugar grande, lindo, nós temos estacionamento, temos tudo, mas a gente teve que recuar para um lugar pequeno, com um estacionamento pequeno. Os núcleos na cidade começaram a romper, mas não estava no meu coração aquilo. Eu fui para Israel. Irmãos, como? Você que não foi a Israel, aprenda uma coisa. Ali é lugar de decisão. Não pense em quanto você vai gastar para ir em Israel, porque quando você voltar de lá, você vai saber que isso é a menor coisa na tua vida quanto você gastou. Eu te garanto. Eu já fui lá 36, 37 vezes. A minha vida tomou uma de nada desde a primeira vez que eu fui. Eu já tinha ido algumas vezes, mas isso aconteceu. A gente não tinha possibilidade. Eu falei, Deus, eu vou lá para Israel. Eu vou para lá, eu quero orar um pouco, eu quero ouvir Deus.
E naquela época, não sei se o Edmilson estava na época, estava tendo 12 horas de adoração de um grupo que estava fazendo lá no centro de Jerusalém. E eu me lembro, a gente estava numa caravana normal, e eu estava lá pensando no que Deus podia nos direcionar. E eu entrei nesse evento, o povo adorando o dia inteiro, eram 12 horas. E no meio daquela adoração, tinha um altar no meio, que as pessoas colocavam pedidos. Eu aproveitei, coloquei uma mochila de pedidos, fui tirando, que eu trouxe do Brasil, coloquei lá. E ali eu clamava a Deus, Senhor, me dá um sinal, porque a gente está num lugar menor, a gente teve que recuar, estamos envergonhados. Eu diante da igreja, eu estou ali rompendo, dizendo que está tudo bem, Deus é tremendo. Eu não estava mentindo para a igreja, eu estava dizendo que eu acredito, que em tudo Deus tem um propósito. Mas no meu espírito, na minha alma, eu chorava e dizia, Senhor, me ajuda. Aí Deus me falou, uma voz veio audível, você vai construir em 12 horas aquele lugar. Aí eu falei, Deus, peraí, repete esse negócio. Em 12 horas você vai ter recurso para aquele lugar. Eu falei, Senhor, a gente estava demorando, já estava 1 ano fora de lá. A gente conseguia se manter, mas não sobrava R$1 para a gente poder fazer qualquer investimento naquele lugar de novo. Eu falei, 12 horas, Senhor, como? Eu tomei aquela palavra e fui dando passos. Cheguei na igreja e falei, irmãos, Deus falou isso comigo. Falei nos 4 cultos, falei nos núcleos, avisei todo mundo. E falei, então vamos adorar a Deus por 12 horas. E começamos a adorar a Deus por 12 horas. Um projeto de jejum, de adoração. E tinha uma palavra, eu fui naquela palavra, que Deus ia tirar a nossa vergonha. Porque, como ele disse, diante da cidade, muita gente olhava aquela tenda toda rasgada, nós tiramos tudo, ficou só aqueles travessões de aço. Então ficou aquele lugar abandonado, não tinha, era feio, um lugar que tinha uma multidão, tempo, imagina um lugar que frequentava 3.000 pessoas, fazíamos 2 cultos, e de repente, da noite para o dia, você passa na frente, não tem mais nada. Deve estar em pecado aquele pastor, deve ter alguma coisa ali. E as pessoas são criativas, né? Você sabe disso, né? Muito criativas. E nós nos calávamos. Eu disse para a minha igreja, guarda o teu coração, Deus vai honrar a gente, Deus vai abençoar. Naquelas 12 horas, Edmilson, Deus fez uma coisa tão tremenda. Não foi só o quanto de dinheiro que entrou, mas foi o quanto Deus trouxe o profético para a igreja de volta. Em 4 meses, com o recurso que a gente levantou, nós construímos o que temos hoje. O teu apóstolo conhece lá. Nós temos lugar todo asfaltado, construímos de alvenaria, tudo do nível excelente. Por um milagre. Mas eu me lembro que nas 12 horas, Deus me deu uma palavra. Eu peguei uma pedra, eu fiz lá mandei fazer um desenho rústico de como seria o projeto. Enquanto eu estava pregando, eu com aquela monte de pedra no altar, eu dizia, olha, traga a tua semente, eu vou te dar uma pedra. Quando a igreja começar a inaugurar aqui, você vai começar a inaugurar na sua casa. Você vai inaugurar casa para quem não tem, empresa para quem não tem. Você vai se formar, Deus vai te prosperar. E eu comecei, pega a pedra, e as pessoas pegando. Eu peguei a minha. Eu não tinha minha casa própria ainda. Aliás, eu tinha uma casa, mas não era a casa dos sonhos. Se você for na minha casa hoje, como ele disse lá em Penedo, você vai entrar. Na minha entrada principal, a pedra está enjambrada assim na casa. Porque eu disse, vocês vão pedir para o pedreiro colocar no final da obra. Lembre-se disso. E as pessoas, pela fé, pessoas que pagam aluguel, gente que nem tinha perspectiva, e vieram à frente. Aquele recurso construiu a igreja. Quando nós terminamos a obra, começou a pipocar os milagres. As pessoas mandando foto da pedra enfiada na porta principal. E Deus fazendo, e Deus fazendo. Deus não restaurou só uma estrutura. Deus restaurou a paixão. Deus moveu sobre a igreja algo fantástico. Eu entendi aquele processo que Deus nos deixou passar para que a gente entendesse o futuro, porque tudo que aconteceu no teu passado é para que tudo possa acontecer no teu futuro. Nada está fora do plano de Deus. Tudo que aconteceu atrás é para tudo que vai acontecer à frente. É um plano que Deus está se movendo na tua vida. Agora, ali nós entendemos aquilo, e eu olho para aquela pedra e falo, Deus, eu me lembro do dia que eu inaugurei minha casa. Porque eu termino não só a obra da igreja, como Deus foi prosperando tanto que eu fiz a casa dos sonhos. Pessoas começaram a prosperar. Eu me lembro de mim quando eu fechei a porta da casa construída, e chamei meus filhos para orar, eu tenho 4 filhos, e eu fui fazer aquela oração rápida para a gente orar. Quando eu comecei a orar, a presença de Deus veio, eu comecei a chorar como uma criança, porque eu comecei a me lembrar lá de Jerusalém, quando Deus falou comigo. Eu falei, Deus, o Senhor falou que era só a tua casa, mas o Senhor abençoou a minha, o Senhor abençoou da igreja. Aí Deus falou comigo, meu filho, aqueles que abençoam a minha casa,
eu vou liberar sobre eles algo tão grande, que eu vou fazer por eles aquilo que eles nem imaginam. E eu comecei a chorar dentro de casa, as crianças ficaram olhando para mim assim, tipo, papai está triste, mas não era, porque eu estava lembrando exatamente do tempo da escassez. Amado, preste atenção nesse texto. Eles estão no meio de um impossível, mas quando entra o profético, muda tudo. O próprio governador disse, não tem mais jeito. O próprio sacerdote disse, não tem mais jeito. E vem Zacarias e fala, não, vocês não estão entendendo. Eu estou vendo o dia da inauguração. E eu estou vendo o povo aplaudindo ao redor de vocês. E o povo dizendo, é isso aí, vai em frente. E não é aqueles que estavam contigo só. Aqueles que não acreditavam. Aqueles que não criam. Eles vão estar batendo palma e dizendo, é isso aí, Deus é com você. É isso aí, vai em frente. E amado, eu garanto uma coisa a você. Eu quero trazer uma palavra de ensino. Mas Deus me chama aqui como um profeta sobre a tua vida hoje, porque eu creio que ainda esse ano pessoas vão viver essa palavra profética na sua vida. Eu fiquei imaginando por que eu viria aqui de novo esse ano. Eu falei, Deus, me está me levando por quê? Porque alguma coisa Deus ainda quer fazer, ainda esse ano, na história da tua vida, que você vai ver e vai lembrar dessa noite, quando pessoas talvez não vão estar aplaudindo, mas pelo WhatsApp vai dizer, olha, Deus é com você. Pessoas vão telefonar e dizer, Deus é com você. Deus realmente abençoa você. E isso acontece do nada. Muito antes disso, quando eu havia começado a igreja, eu tinha um sonho. O sonho era comprar um lugar que a igreja se reunia. O Projeto Vida começou numa garagem. Da garagem nós fomos para um galpão. Nesse galpão a gente pagava aluguel. Tudo que entrava era a conta do aluguel. E eu orava assim, Deus, me dá esse lugar. Me dá esse lugar. Eu fazia quase aquela oração, se não me der eu morro. A gente fazia oração, querido, de colocar a mão na parede. Parava o culto de quarta-feira assim, dizia, irmão, bota a mão na parede, profetiza, profetiza, isso aqui é nosso. E o povo vivia aquilo. Eu ia todo dia orar cadeira por cadeira e orar na parede, todo dia do lugar, dizendo, dá esse lugar, dá esse lugar. Você viu que as orações, que graças a Deus, Deus não te responde? Não sei se isso aconteceu com você. Porque Deus é fantástico, já te falei, se Ele quiser te castigar, Ele dava tudo que você pede. Mas é porque Ele te ama, Ele dá só o que você precisa. Isso é maravilhoso em Deus. E eu orava, eu lembro que na semana eu falei, gente, jejum que eu vou falar com o dono. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha o profético. Eu me reúno com o dono, ele tinha vários imóveis na cidade. Pastor, o que você quer aqui comigo? Eu falei, eu vim porque eu quero comprar o lugar. A reunião demorou alguns segundos. Aí ele falou assim, você tem dinheiro? Eu falei, não. Mas, quando eu falei mais, ele falou, pastor, me dá licença. Na época custava $200 mil, estava lá dito lá na imobiliária. E eu entrei, ele falou, você está com dinheiro nessa pasta? Eu dava aquelas pastinhas cheias de papel, né? Só dívida, nada de dinheiro. Mas pastor, tem essas loucuras, né? A gente faz um negócio, Deus mandou, mas o homem não falou, mas Deus não me mandou nada. E eu me lembro que foi uma reunião rápida, e o pior é que eu deixei a igreja em jejum, na oração, o povo esperando o culto, eu chegar naquela semana no culto para dar notícia. E eu saí da sala dele, eu falei, meu Deus, o senhor me tratou mal. Ele nem quis ouvir minha proposta. Ele só perguntou, mas você tem dinheiro? Eu falei, não mais. Ele falou, não quero ouvir mais, pastor. O dia que você tiver dinheiro, você entra aqui. Deus foi tão generoso que atrás daquele lugar tinha um terreno que eu nunca tinha visto. Nós compramos, colocamos essa primeira tenda, como eu falei. Passou o tempo. Compramos esse outro lugar, construímos esse outro lugar. Passou um tempo. Um dia eu estou lá fazendo um enterro no Portal da Saudade. Aí eu vi... tinha um grupo grande da cidade lá, era uma pessoa importante que havia morrido, e essa pessoa estava, ele não era um morto, não, fica tranquilo, você deve pensar, ele falou mal do pastor e morreu, né? Ele estava lá. Edmilson, quando eu saio, eu estou aqui com um discípulo, cheguei no carro, veio esse homem em minha direção. Ele é muito conhecido, é um empresário muito bem sucedido na cidade. Ele falou assim, você é um campeão. Aí de novo eu falei, mas, ele falou, não, pastor, acho que ele não gosta de conversar muito mesmo, não. Ele é muito próximo mesmo, ele realmente é uma pessoa dinâmica. Aí eu falei, ele falou, não, pastor, só quero que você saiba de uma coisa, você é um campeão. O funcionário que estava do lado dele não entendeu nada, meu discípulo muito menos. Mas eu e ele estávamos sabendo o que ele estava falando. Que aquele dia que eu havia entrado lá, eu penso que foi o diabo que usou, mas não foi. Foi Deus que usou para que eu pudesse impulsionar minha vida e sair dali dizendo, eu não vou querer mais esse lugar. Porque Deus tem coisa melhor para mim. O que eu quero dizer para você, querido, que vai haver pessoas que lá atrás não acreditaram em você. Mas não pense isso como vingança, pelo contrário. Deus usou essas pessoas, porque Davi queria ser soldado, querido, mas Deus queria que ele fosse general.
Você pensa bem, se Deus fizesse aquilo que ele pediu, ele ia ser um soldado de Israel. O sonho de Davi era ser soldado. Só que ele não entendeu nada quando todas as portas fecharam para ele ser soldado. Ele nem foi chamado para a batalha. Ele nem seguiu os irmãos dele. É porque Deus fechou aquela porta, porque o projeto era maior do que ele estava pedindo. Existem coisas que você está pedindo para Deus que Deus não fez, porque Ele tem obras maiores e projetos maiores a fazer na tua vida. E às vezes você não entende. Depois daquele dia eu descobri que esse terreno que eu havia comprado, que é o único da cidade que tem esse tamanho de 24 mil metros quadrados, era o terreno que esse empresário almejava comprar para fazer um empreendimento nesse local de apartamentos. Por isso que ele disse, você é um campeão, ou seja, você comprou na minha frente. Ele não vendeu o que eu queria, mas na verdade porque Deus queria que eu comprasse o que ele desejava, na verdade. Amado, ouça uma coisa, acredite, vai chegar a hora que você vai estar colocando a pedra final do seu projeto. Vai estar terminando aquela universidade, pegando aquele canudo. Que você vai estar pagando aquela última prestação daquela grande dívida que você teve que pagar. E que você vai estar chegando, meu Deus, terminou, porque eu estou colocando a pedra principal. Eu estou terminando. E você vai começar a ver o telefone tocar. Pessoas dizendo, olha, é isso aí, vai em frente. Eu quero que você comece a treinar, porque isso vai acontecer na tua vida. Nós vamos daqui a pouco começar a bater palmas. Sabe por quê? Porque Zacarias falou assim, as pessoas com aplausos, eles vão bater palma e dizer, é isso aí, vai em frente. Só que quando Zorobabel ouviu essa profecia, ele estava diante do impossível. Só que quando o profeta falou, disse, Zorobabel, você não está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo a inauguração. Eu estou vendo o fechamento. Eu não estou vendo você sozinho, não estou vendo uma multidão aplaudindo você. Ele poderia dizer, isso é improvável, ou poderia acreditar na promessa. Da mesma maneira que aqueles 3 reis procuram Eliseu e diz, olha, nós vamos morrer de sede. Eliseu falou, volta para lá, volta para o deserto, abre muitas covas, porque as águas vão aparecer do lugar que vocês menos imaginam. Por quê? Porque Deus quer que você veja o que Ele está vendo. O profeta viu lá na montanha que estava chovendo, eles não viram nada, mas o profeta viu. Deus quer que você enxergue, mesmo no teu deserto, que lá já está chovendo e que as águas estão chegando. Amado, preste atenção, se você puder explicar, não é de Deus. Mas como que eu vou abrir covas? Abra. Mas como que eu vou continuar essa obra se o dinheiro acabou? Zorobabel, eu vi você inaugurando. E eu vi as pessoas reconhecendo. Por isso que essa profecia, ela venha sobre este ministério. Ela venha sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua geração. E que você vai ouvir nitidamente, se não com essas exatas palavras, mas você vai saber que são essas palavras, como o indivíduo que diz, você é um campeão. Ele está dizendo isso, você é um campeão, você é um campeão. Eu podia ouvir isso de qualquer pessoa em Volta Redonda, mas daquele homem, eu estava vendo, Deus realmente é um Deus de milagres, é um Deus do sobrenatural. Eu vim aqui não só para encorajar a tua alma, eu vim aqui para profetizar e declarar que no teu espírito você tem que sair daqui com uma convicção muito clara. Se você colocou a primeira pedra, você vai colocar a última. Você não vai parar no meio do caminho. Se você estava pensando nisso, eu vim como Zacarias, eu vim agora dizer para você, em nome de Jesus, eu estou vendo o final da obra, eu estou vendo você encaixar a última pedra e colocando, e no momento que você colocar, você vai se lembrar, Deus realmente fez o improvável. Começa a bater suas palmas, começa a bater palmas. Agora começa a dizer, eu falo e você repete, é isso aí. Vai em frente. 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 Pronto, você já treinou. Você sabe o que significa isso? Que o que você está realizando agora é o prelúdio do que Deus está para fazer nesse processo que você está caminhando. Amado, a obra que Deus começou, Ele vai terminar. A palavra que eu tenho para você é que assim a sarça, como ela queimou e não consumiu, Deus estava dizendo que assim seria a obra dele, não por força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. E assim como Zorobabel recebe uma palavra do profeta Zacarias, dizendo, eu vi o final dessa obra, eu vi que vai acontecer, assim eu venho dizer para você em nome de Jesus, que esse plano, esse projeto que você está caminhando na tua história, Deus vai cumprir, meu amado. Quando eu olho
olho hoje, como eu disse, a pedra na minha casa, e não passa, sempre eu estou vendo ovelhas dizendo: apóstolo, coloquei a pedra, apóstolo, terminei, eu estava no desafio, eu entendi aquela palavra, que quando a igreja inaugurasse, eu também inauguraria. Deus trouxe de volta, aquela lona rasgada, já é passado. Deus, talvez se não tivesse acontecido o que aconteceu, nós estaríamos até hoje debaixo de uma tenda. Sabe como é que Deus trabalha, querido? Às vezes Ele movimenta você, Ele revolve a terra, Ele move a terra, porque terra dura não tem colheita. Se não revolver a terra, não tem milagre. No profeta Eliseu, que eu falei para você, ele falou assim para os reis: mexe a terra, cave a terra, abra buracos, porque as águas vão vir, se não tiver cova, não vai encher. Amado, aprenda uma coisa: nesses dias, move a terra da tua família, move a terra da tua empresa. Não fique esperando Deus fazer milagre em terra dura, porque as águas vêm em terra dura e passam direto. Às vezes temos que mexer com funcionários, temos que mexer, o casal tem que sentar. Não adianta ficar dizendo: Deus, aumenta o meu salário, se você está gastando errado o seu dinheiro. Você tem que mexer a terra, revolva a terra, machuca a terra, tome decisões, mude as coisas ao teu redor, chama os filhos para conversar, chama a família. Eu vejo muita gente dizendo: mas Deus não moveu. Não, você que não mexeu a terra. Deus está movendo, Deus está mandando as águas. Só que não adianta você fazer uma campanha nova e dizer: Deus, dobra, triplica meu salário, e continua devendo. Por quê? Porque você tem que entender que se você não mexer a tua maneira de pensar, se você não revolver a terra do teu cérebro, a terra da tua vida, as coisas ao teu redor, você não vai ver esse milagre ter continuidade. Então volte para o teu deserto, volte para o teu lugar, abra covas, prepare recipientes para o milagre. Prepare ambientes para receber aquilo que você não recebeu até hoje. Porque eu vim dizer para você que as águas estão chegando. Eu vim dizer para você que as águas de Deus estão chegando. Eu vim dizer para você que eu vejo a pedra sendo colocada e as pessoas com aplausos dizendo: é isso aí, vá em frente. Se você recebe essa palavra, você ponha de pé nesse momento, porque eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a tua vida, eu quero profetizar debaixo desse entendimento. Moisés começou vendo uma sarça. Mas por que uma sarça? Porque uma sarça não tem valor até que o fogo esteja sobre ela. Mas ele dizia: que maravilha! Por que ela não se queima? Mas o que é maravilhoso? Maravilhoso, querido, não é o fogo. Maravilhoso é isso que eu estou vendo aqui. Maravilhoso não é o fogo. Eu amo a presença de Deus, eu amo os milagres de Deus. Mas o que encanta Deus, querido, é a continuidade. É a sua vida. É você ter entrado o ano e dito: Deus, eu quero estar na tua presença. É você entender que a vida é o quê? É em círculo, sim. Mas eu disse outra vez aqui, mas conosco é como uma espiral. Porque círculo, você termina o ano e está no mesmo lugar e não mudou nada na tua vida. Espiral não. Você terminou o ano no nível mais alto. Você está no mesmo lugar. Você está na mesma igreja, mesma família. E que bom isso. Só que você não é mais a mesma pessoa. Porque teve o quê? Continuidade. Teve fogo contínuo. Você girou e está no nível mais alto. Amado, não desista dos planos que Deus começou na tua vida. Sejam eles ministeriais, não desista desses planos na tua vida. Existem pessoas que no meio da sua vida tomaram decisões que afastaram você de Deus. Eu atendi um pastor dias atrás que há 10 anos atrás Deus o usava muito. Ele largou tudo, se perdeu. Ele foi agora domingo na igreja por causa de uma palavra que ele ouviu no YouTube e ele falou: apóstolo, tem 10 anos, me diz uma coisa, será que aquilo que Deus um dia prometeu, Ele ainda vai fazer na minha vida? Eu falei: Deus continua. Você saiu da rota, mas quando você volta, a chama de Deus continua sobre a tua vida. Você perdeu 10 anos da tua vida, mas Deus não perdeu o propósito que Ele tem na sua vida. Entenda uma coisa, meu amado, não desista no meio dos seus trajetos. O profeta disse para Zorobabel: olha, eu estou vendo a inauguração. Mas não é só a inauguração, eu estou vendo os aplausos. Eu estou vendo aqueles que disseram: olha, ele não vai conseguir dessa vez. Olha, não vai ter jeito. Eles vão estar dizendo: é isso aí, vai em frente. E não tente explicar para eles não, como eu tentei para esse empresário. Olha, mas Deus falou: não precisa falar nada, pastor. O que ele quis dizer para mim?
Ele falou, você não precisa me explicar, eu vi o que Deus fez na sua vida. Eu vi a mudança que aconteceu na tua história. Eu queria um galpão de $200 mil. Aquilo ali era o sonho da minha vida. Eu dizia, se o dia que eu tiver esse lugar aqui, eu vou ser o pastor mais feliz do Brasil. E Deus disse não para mim. Eu fui para casa aquele dia pensando, como que eu vou explicar para a igreja? O povo está jejuando, botou a mão na parede, profetizei, falei, isso aqui é nosso. Mas Deus conhecia meu coração. Deus sabia que eu queria um lugar, mas não era aquele lugar. Graças a Deus pelas orações, que algumas delas Ele não respondeu. Eu agradeço muito a Deus por isso. Mas por quê? Porque anos depois, o que Deus estava nos entregando, eu passo na frente e falo, Deus, que livramento o Senhor me deu. Pelo amor de Deus, eu ia estar dentro desse lugar enfurnado, nem estacionamento, tinha nada. Por quê? Por causa da minha vaidade, talvez. Por causa da minha insistência de dizer, tem que ser aqui. Amado, acredite. A obra que Deus está vendo você colocar a pedra no final, é a que Ele planejou para você. Você pode ter feito planejamentos para a tua vida. E no meio do caminho o dinheiro acaba, a energia acaba, a vontade acaba, o ânimo, a esperança. Mas aí vem o profeta e fala, quem és tu, ó montanha? Quem és tu, ó Ciro, para dizer que essa obra aqui vai parar ou vai continuar? Você não passa de um montinho de pedra diante de um homem que tem promessa. Amado, eu não sei quem diz para você que você não vai terminar, mas eu digo para você a mesma coisa. Quem és tu, esse que disse que você não pode? A gente olha para o governo e pensa que o governo é que determina. A gente olha para uma estrutura e pensa, a estrutura, não, querido, não passa de um montinho de pedra. Você tem uma palavra de Deus, e Deus mandou dizer para você, eu estou vendo o dia da tua inauguração, eu estou vendo o dia dos teus sonhos realizados, eu estou vendo o dia da tua cura, que vai pegar o exame e dizer, olha, não tem mais nada, Deus me curou completamente. Ele vai dizer, quem és tu? Ó, ele vai mostrar que Ele tem a última palavra. Só que você vai ouvir isso com aplausos, e alguém dizendo, olha, isso aí, vai em frente. Até aqueles que não acreditaram vão dizer para você. Eu tenho certeza que Edmilson, como eu, tenho tantas histórias assim, não conto por vaidade. Eu tenho muito temor no meu coração quando alguém chega e diz, apóstolo, eu sempre não acreditei muito, mas eu estou vendo hoje, Deus te abençoe. E com muito temor eu falo amém, porque eu sei que foi Ele. Mas aquela pessoa está certa, ele não está errado não, porque era impossível. Mas Deus disse, quem colocou a primeira pedra, vai colocar a pedra principal. Amado, você pode esquecer de tudo hoje, mas não se esqueça dessa promessa. Você vai colocar a pedra final daquilo que você começou. E eu quero exatamente profetizar. Você já ofertou hoje, você já adorou. Se você depois sentir no teu espírito, meu Deus, por essa palavra eu quero semear, vai lá no site, lá e transfere um valor. Eu não estou te mandando fazer, eu estou dizendo porque eu sei que quando oramos por momentos como esse, pessoas, estou falando do site da tua igreja, pessoas, elas são envolvidas a dizer, meu Deus, eu entendi essa palavra, eu vou tomar uma atitude por ela. Lembra João? É ele. Pedro pulou e nadou. Porque enquanto João está dizendo, é Jesus, Pedro está nadando 100 metros em direção a Jesus, reconhecendo que Ele é Jesus. Não adianta ter revelação sem atitude, querido. Pega essa palavra hoje e olha os próximos dias do ano e começa a dizer, Deus, eu já estou vendo a pedra principal sendo colocada. Eu estou vendo a minha casa, eu estou vendo o milagre acontecendo. Quem recebe essa palavra, querido? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que esse ato feito aqui hoje seja a história da realidade de cada um aqui hoje. Que esse ato na tua presença, Senhor, ele possa representar, quando começarmos a profetizar, eles possam, cada um dos teus filhos, visualizar, ó Deus, a tua vitória. Eu quero abençoar, meu Deus, essa palavra. Eu quero abençoar, meu Deus, aquilo que um dia Zacarias viu no meio do improvável. Que ele mostra que a pedra principal está sendo colocada. Ó Deus, faça as pessoas ver o que o Senhor está vendo. Faça eles ver o que o profeta está vendo. Para que eles saibam que tem chuva na montanha, que as águas estão vindo. Restaura a sorte do teu povo. Muda realidades, ó Deus. Alguns que têm um veredito de final aqui. Na saúde, alguém disse, isso não tem mais jeito. Na vida financeira, alguém disse, nem que você trabalhasse a tua vida inteira, você pagaria essa dívida. Alguém que começou a obra, está lá
o mausoléu, não consegue terminar, não tem recursos, mas hoje o Espírito do Senhor está dizendo, não será por força, não será por violência, não será pelo teu intelecto, não será pela tua capacidade, é o meu Espírito que virá sobre você, e eu vou te dar autoridade sobre essa causa, e eu declaro em nome de Jesus, Senhor, torna verdadeira essa promessa. Ah, Deus, que essa pedra, ó Deus, que esse ato seja exatamente o que cada um vai viver na tua história, em nome de Jesus. Amado, eu quero profetizar. Nós vamos começar, quando eu der o comando de novo, bater palmas, e eu vou declarar essa verdade de Deus. Eu quero que você olhe a minha palavra como aqueles que virão até você dizendo, é isso aí, vai em frente. Eu quero hoje declarar aquilo que pode ser simples, que você sai daqui dizendo, o apóstolo veio de tão longe só para dizer, é isso aí, vai em frente. Eu vim de tão longe só para dizer para você, é isso aí, continue, vai em frente, não pare. Não importa o que estiver acontecendo, não importa o que estão falando sobre você, ou não importa o que está à sua volta, eu vim dizer para você, é isso aí, vai em frente, não pare, não permita que lhe seja roubada a tua promessa, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na sua vida. Pode começar a aplaudir ao Senhor. Pode ser mais alto. O Espírito de Deus manda dizer para você, é isso aí, vai em frente, é isso aí, vai em frente, é isso aí, vai em frente, porque essa obra que você começou, eu vejo ela sendo terminada, Deus suprindo tudo aquilo que você precisa. Se alguém recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu não sei quantos aqui, exatamente nesse instante, passam por um momento desse, como Zorobabel, no meio. Você sabe que o meu é o maior desafio. É o momento que você fica, vou ou não vou? O que eu faço, Deus? Eu voltando, não tem jeito. Se eu for à frente, não tem jeito. Se eu parar, eu perco tudo. Deus hoje diz a você, creia. Eu viro uma chave hoje na tua história. Eu viro uma chave hoje na tua vida. Nós vamos adorar o Senhor. E enquanto você adorar, você diga, Deus, olha para mim. Olha para a minha realidade. Olha nessa quarta-feira que eu venho aqui com expectativa profética. E eu tomo essa palavra de Deus. Quem recebe essa palavra, querido? Recebe essa palavra sobre a tua vida. Tudo começa numa sarça que queima ou que tem fogo, mas não consome. E assim é a tua história. Porque Deus não se encanta com fogo, Deus se encanta com a continuidade do fogo. Deus está dizendo, não pare, não pare, não pare. Mas não tem ar, não pare. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele não dá a você o que você pede, Ele dá o que você precisa. E você pode até achar, mas isso é muito ruim, apóstolo. Não, não é ruim não. Isso é maravilhoso. Porque portas foram fechadas por Deus, é para que você soubesse que aquela porta não era o que Ele tinha para você. A última vez que eu vim aqui pregar, eu falava que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus fechou o mar. Mas não fechou o mar porque o faraó não podia vir. Fechou o mar para que o povo não pudesse voltar. Porque essa porta que Deus fechou aqui atrás é para você não ter possibilidade de volta. É para você seguir em frente. Então para de fazer campanha para Deus abrir porta que Ele mesmo fechou. Porque aquela que Ele fechou, querido, é para você romper, para você seguir. Cante essa canção e declare, Deus, eu creio que eu vou terminar aquilo que eu comecei. E que alguns, a maioria que vão ver ainda esse ano, ainda até 31 de dezembro, vendo, meu Deus, o Senhor vai acelerar esses processos sobre a minha vida e vai cumprir essa palavra poderosa. Eu quando fiquei lá na lona rasgada, a gente tem um termo no Rio que fala, o indivíduo está na lona. A gente ficou na lona mesmo, na vergonha. Foram 12 meses, 12 meses. Meu Deus, não passava. 12 meses. Mas Deus falou comigo assim, meu filho, em 12 horas você vai construir esse templo. Era improvável, irmãos, mas em 12 horas de adoração, as pessoas, aquelas mesmas pessoas que não tinham, Deus abriu um portal. Porque quando chega a hora de Deus,